Produção de Porsche Taycan. Em 2019 foi inaugurado um novo local de produção da marca Porsche em Zuffenhausen, na Alemanha. Foram necessários 4 anos para que os especialistas montassem e preparassem a linha de produção de seu novo carro esportivo elétrico, o Porsche Taycan. A principal característica de todos os equipamentos do local é a eficiência energética e o uso de eletricidade de fontes renováveis. O biogás é usado para aquecer as instalações e os veículos elétricos são responsáveis pelo transporte interno. Essa abordagem abrangente é um passo em direção ao objetivo que a Porsche vem seguindo há vários anos: criar uma fábrica que não prejudique o meio ambiente. O território, com área total de 170 mil metros quadrados, está dividido em vários departamentos. Há uma oficina da carroceria e outra da pintura, um departamento de produção de motores elétricos e de componentes, e uma oficina de montagem. Isso ocorre porque as peças passam por vários estágios antes de se tornarem um automóvel completo. Em cada uma das etapas, os funcionários trabalham em estreita colaboração com as máquinas. O processo de produção inteligente começa com robôs soldando a carroceria e instalando sequencialmente as peças laterais e o teto. Em seguida, a linha de montagem se inicia instalando as portas, inclusive a do porta-malas e paralamas dianteiros. Depois de uma verificação minuciosa durante a qual os especialistas controlam a qualidade das superfícies e a fixação das peças, o carro é encaminhado para a oficina de pintura. Aqui, a carroceria é limpa, desengordurada e em seguida várias vezes colocadas em um banho com uma solução especial para proteção contra a corrosão. A próxima etapa é a secagem, aplicação de proteção anticorrosiva no fundo e selagem das juntas soldadas. Só depois disso tudo é que se inicia a pintura, também executadas por robôs. Da oficina de pintura e montagem, os carros são transportados ao longo de uma enorme linha transportadora de 800 metros de comprimento, localizada a uma altura de cerca de 8 metros. Depois vem a fase final de montagem. Aqui há muito mais pessoas que já estão envolvidas no processo. Todos os componentes importantes são instalados, como o motor, as mangueiras de freio e o tanque de combustível. A logística é perfeita, cada peça chega ao seu operador no momento certo e na sequência especificada. Já o método de transporte das peças entre os postos de trabalho também é diferenciado, em uma plataforma móvel automática. Esse sistema é mais flexível quando comparado a uma linha de montagem tradicional, porém custa muito menos. Agora você sabe como a fábrica da Porsche em Zuffenhausen consegue atingir a produtividade impressionante de 40 mil carros. Produção do Airbus H145. Os helicópteros H145 da empresa holandesa Airbus, amplamente utilizados em todo o mundo com abundância aérea. A cabine é uma unidade de terapia intensiva. Apesar do espaço limitado, há quase todos os instrumentos e equipamentos necessários para fornecer assistência de emergência no seu interior. Por este motivo, requisitos muito rigorosos são impostos sobre a qualidade dos materiais e montagem dos helicópteros Airbus H145. Levando em conta o fato de que em cada um desses transportes aéreos é possível contar com pelo menos 20 km de fiação, não é de se estranhar que a montagem de cada unidade demore cerca de 3 meses. O vídeo mostra o trabalho de uma fábrica de helicópteros na cidade alemã de Donauwörth. No total, cerca de 7 mil pessoas trabalham aqui, criando helicópteros de diversos tipos para a polícia, força aérea e equipes de resgate. O processo de produção começa com as máquinas que cortam as peças em folhas de carbono e fibra de vidro. Atualmente, esses materiais estão cada vez mais sendo usados, e eles substituem o alumínio, permitindo que o helicóptero seja mais leve e permaneça no ar por mais tempo. Em seguida, uma equipe de 200 especialistas juntam as peças, as folhas são colocadas camada por camada em moldes que parecem componentes de helicópteros. Isso, por exemplo, é o molde de uma porta. O vácuo remove qualquer ato que possa ter permanecido entre as camadas. Em seguida, as peças são enviadas para grandes fornos, onde são submetidas a altas temperaturas de cerca de 180 graus Celsius,
e a pressão de cerca de 7 bar. Após 10 horas, uma peça sólida pronta para montagem sai do forno. Todos os 94 componentes da carcaça do futuro helicóptero passam pelo procedimento descrito. Os parafusos são fabricados de maneira semelhante, utilizando uma espuma rígida especial como núcleo. Finalmente, quando todas as peças estiverem feitas, é hora da montagem final. Uma atenção especial é dada à fiação, que deve ser instalada de maneira organizada e com muita precisão. No total, só a instalação da fiação leva cerca de 18 dias para uma equipe de 50 pessoas. Os equipamentos médicos e os futuros radares são instalados por último. Produção de Ranger Boats. Embora esta companhia americana também use ativamente a fibra de vidro na produção, hoje vamos falar da parte da empresa onde os barcos são feitos de alumínio. A fábrica está localizada perto de Flippen, no estado americano do Arkansas. Para fazer um barco é preciso um rolo de folha de alumínio de 3 toneladas. Ele é carregado em uma máquina de corte a laser que segmenta as peças do futuro barco com extrema precisão. A próxima etapa do processo de trabalho é a prensa, que dá aos componentes metálicos o formato desejado. As peças prontas são montadas e fixadas, e em seguida soldadas pelos funcionários. Este é um processo bastante longo e trabalhoso, porque há realmente muitas peças que precisam ser soldadas. A verificação do vazamento do casco é feita através da imersão do barco em um tanque, e em seguida é a vez de fixar os componentes do piso e do convés, que foram feitos em um setor adjacente à oficina. As juntas externas que serão visíveis aos proprietários dos barcos são processadas com especial cuidado e precisão. No estágio seguinte, as cavidades dos cascos são preenchidas com espuma expansível especial que fornece ao barco estabilidade, flutuabilidade e ao mesmo tempo serve como isolamento. O casco quase pronto do barco é enviado para a oficina de pintura, onde todas as superfícies são limpas, desengorduradas e depois cobertas com uma camada de tinta. A seguir, começa o processo de secagem, após qual o barco entra na última oficina. Aqui, os especialistas montam o estofamento das superfícies internas e isolam o motor e toda a parte elétrica necessária ao movimento. E aqui, os consoles de direção de fibra de vidro são fundidos e montados. E por fim, os assentos são instalados e o logotipo da empresa é aplicado na lateral do barco. Construção de turbinas eólicas. E por último, regressaremos à Alemanha, para o subúrbio de Berlim, onde novas turbinas eólicas de 138 metros de altura foram instaladas em 2020. Em boas condições climáticas, uma dessas turbinas eólicas geram cerca de até 5.000 MWh por segundo. Isso é suficiente para cobrir a necessidade de 1.200 casas. Tudo começa, é claro, com a construção da fundação, e ela é montada com peças de aço de 75 toneladas e 700 metros cúbicos de concreto. O alicerce é enterrado a uma profundidade de 4 metros e, se o solo for muito solto, a estrutura é reforçada com pilares que entram no solo por mais 15 metros. A torre é montada com elementos pré-fabricados em uma fábrica especial. As seções são deslocadas e instaladas no local com a ajuda de guindastes, e o peso das partes inferiores pode chegar a 120 toneladas. As seções são presas umas às outras com esses pinos metálicos. Esse processo necessita da participação de pessoas. No interior das seções tem esta plataforma que pode se mover de cima para baixo, ajustando-se à mudança de distância entre as paredes. Seção por seção, a torre da futura turbina eólica aumentam gradualmente de tamanho. Quanto mais alta for a turbina, mais perigoso se torna o trabalho da equipe. A instalação de cada componente, mesmo o menor, leva pelo menos 20 minutos. Finalmente é hora de introduzir o motor, porém, o mais difícil ainda está por vir. A instalação do motor, cujo diâmetro com pás chegam a 83 metros. As pás são feitos de fibra de vidro mais ou menos da mesma forma que já vimos na fábrica de helicópteros hoje, só que em uma escala de tamanho completamente diferente. Elas são conectadas ao rotor no solo
em um processo que leva cerca de 4 horas. Só então a estrutura é finalmente levantada e fixada.